Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar sobre a entrevista coletiva do presidente Alberto Guerra. Sim, o Grêmio teve uma entrevista depois do jogo contra o Palmeiras recheada. Renato Portaluppi falou, e eu já trouxe no vídeo anterior, mas o presidente Guerra foi conversar com a imprensa. O principal assunto era Natan e tudo que o Meia contou para a diretoria gremista do que aconteceu nesse escândalo de corrupção envolvendo o futebol brasileiro. Mas outras pautas, tipo o Renato pedindo reforços e até uma tentativa de crise falada pelo presidente, foram assuntos nessa conversa. É óbvio, eu quero te traduzir. Antes, aquela dica, esse e todos os vídeos aqui do canal em parceria com a galera do Aposta Ganha. Quer ganhar 5 pilinha de bonificação, de free bet para tu começar a tua brincadeira lá e conhecer uma casa que pode te agradar, para tu brincar e te divertir? É esse o espírito. Vai agora no meu Instagram, JB Filho Repórter, me chama na direct e pede, JB, eu quero o bônus, que eu te mando por lá no Insta. Gente, vamos lá. Primeira questão. Presidente falando e explicando a situação de Natan. Ele confirmou que conversou com o jogador ainda na concentração antes da partida, que ele estava muito tranquilo, que o jogador tinha certeza que não tinha feito nada errado, que ele confirmou que foi sim procurado por algumas pessoas, mas que rechaçou de pronto, que disse que não participaria de nenhum ato ilícito e que o jogador garante, e o Grêmio comprou essa versão, acreditou nessa versão, que jamais se meteu com algum tipo de envolvimento de apostas ilícitas e participação de manipulação de partidas. Mais do que isso, o jogador diz que está disposto a colaborar com as autoridades, inclusive colocando a sua conta à disposição e também o seu telefone celular para que seja investigado e que vejam quais foram as mensagens trocadas com os corruptores, com as pessoas que tentaram lhe corromper, para mostrar que não teve nada demais. O presidente também citou, dizendo, olha, o que existe contra ele, o Grêmio foi analisar, é uma situação frágil. É uma conversa entre dois corruptos, né? Dois caras que sempre aliciavam jogadores de futebol, falando que tinham conseguido com o Natan. Mas não apareceu, pelo menos até o momento, nenhuma prova de que o Natan está envolvido, ou o próprio jogador conversando com eles. E isto, segundo o presidente, fragiliza qualquer tipo de situação mais forte com respeito ao jogador. O Grêmio vai acompanhar o caso e já disse, olha, a gente não acredita que aparecerá nada novo, porque falamos com o atleta, e confiaram no cara. Mas, se porventura aparecer, o Grêmio vai tomar outras medidas. Agora, o Grêmio confiou no que disse o jogador, garantiu que ele estava muito tranquilo, de cabeça boa, e dizendo, olha, pode analisar meu celular, pode ver minhas contas, não chegou nada, eu não fiz negócio com ninguém. Recebi o assédio? Recebi, mas não me envolvi nessa história. E esta é a versão do Grêmio sobre esse assunto. Avançando aqui, falando sobre Renato Portaluppi, a entrevista polêmica do final de semana, pedindo 2 ou 3 pontas ou não ganharia nada no Campeonato Brasileiro. O presidente tratou de colocar algumas coisas reorganizar alguns pensamentos, dizendo, olha, peraí, a primeira questão é, o Renato não disse nada diferente do que ele, presidente Alberto Guerra, já tinha dito em outras entrevistas. Citou na entrevista pro Denilson, no podcast dele, pro Bola da Vez, dizendo, eu sempre falei que o Grêmio precisa de reforços. E eu sempre disse que nós vamos trazer na medida que for possível e que entrar a grana, seja da Libra, da venda de algum atleta ou até de algum patrocinador que porventura possamos conseguir. A única coisa que o presidente abriu talvez o tom do Renato aí tá um pouquinho diferente. Mas ele garantiu que é amigo do Renato, conhece ele há 13 anos, foi o primeiro cara a trazer ele por aqui e que tá tudo certo, tá tudo zerado. Mas de fato ele falou, olha, talvez o tom foi exagerado, que o tom do jeito e da circunstância que o Renato falou, dando aquela pancada logo depois de um empate, dizendo que se não for não vai ser campeão. E aí, ninguém acha que o Grêmio vai brigar com o Palmeiras, Flamengo. O Flamengo agora tá, jogando título na janela e o Corinthians também. E o Atlético Mineiro também, perdão. Mas enfim, vai brigar com o Palmeiras pelo título do Brasileirão? Não é a tendência. Mas o próprio presidente disse, olha, o problema é o tom que foi exagerado. E ele deu uma reorganizada nos pensamentos e basicamente disse a mesma coisa do Renato, de outra maneira muito mais cautelosa. E até terminou dizendo, nós temos condições de fazer uma boa campanha no Brasileiro. E é uma boa campanha, não necessariamente título. O problema foi o tom que as coisas foram tratadas. Bom, qual é o problema do Grêmio na visão presidencial?
as muitas lesões que prejudicaram o clube. O futebol era muito bom até o Clássico Grenal, e justamente depois do Clássico Grenal, muitos jogadores começaram a entrar no departamento médico e a falta desses jogadores fez o futebol cair de produção. Agora, com o retorno deles, ganhando um pouquinho mais de ritmo, há chance de melhoria. Nesse jogo contra o Palmeiras, até o gramado foi citado, ele desceu do gramado, viu, disse que olha, não é a mesma coisa, não tem como achar, não é que o gramado é ruim, mas ele é diferente, o Palmeiras está acostumado, o Grêmio não, e isso faz diferença. Mas a partir de agora, existem 3 jogos em casa, citados pelo presidente Alberto Guerra, que podem fazer diferença. É o Fortaleza no final de semana, o Cruzeiro no meio de semana e depois o Clássico Grenal no outro final de semana. Isso tudo pode fazer uma diferença danada na vida gremista, na visão de Alberto Guerra, presidente tricolor. Que até falou que existem, e ele não deu mais detalhes, tentativas de criar crise no Grêmio. Mas o importante é que eles trabalham para resolver essa situação. O negócio é acordar cedo, trabalhar, treinar, ver vídeo, corrigir dentro do campo de treinamento e depois pro jogo para melhorar. Ele só deu essa pista, dizendo, olha, tem muito disse-me-disse e muitas tentativas de criar crise aqui, mas o nosso negócio é só um, é treinar. Lembrou que o Grêmio tá com 5 jogos no Brasileirão, 3 fora de casa e um que o mando era do Grêmio, mas foi em Caxias, ou seja, só tem uma partida na arena e que agora com 3 jogos em casa dá para voltar a embalar. É o retorno de vários jogadores e mais os jogos em casa que podem acabar com essa tentativa de criar crise no Grêmio, segundo Alberto Guerra, presidente tricolor. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.